só para poder implantar um Só vinhedo, você está falando negócio. de 5, 6 milhões, né? Então, assim, é realmente aí sem manutenção, equipamento, trator, enfim, requer aí uma série de itens. A pessoa precisa de uns 10 milhões para começar o negócio. Para começar para uma brincadeira. Para começar a brincadeira ali, precisa de uns 10 milhões. Sem uma área de produção, né? Sem área de produção. Se você precisa aí pelo menos de mais uns 10 para uma área de produção, e se você for ter um enoturismo, você precisa de pelo menos mais uns 10. Seja bem-vindo a mais um episódio de O Estrategista. Hoje aqui comigo, Gilmar França, o que vai ser um prazer entrevistá-lo e falar um pouquinho a respeito de quais têm sido as suas estratégias nos seus negócios. Seja na inovação, através da vinícola do Terroir Pantanal, seja através da tradição, através do negócio da Arquivoteca, ou de novos empreendimentos. Quais têm sido suas estratégias, quais têm sido seus pensamentos a respeito do presente e a respeito do futuro. Eu vou conversar aqui com ele agora, eu espero que você também seja muito edificado nesse podcast. Gilmar, é um prazer ter você aqui conosco no Estrategista. Prazer é meu, um prazer estar aqui, muito bacana, né, o trabalho que vocês vêm fazendo aí no Estrategista, e espero que a gente possa ter um papo bacana aqui e as pessoas curtirem junto com a gente, falar um pouco de vinho, de estratégia, de negócio, de trabalho e de vinho de novo. Gilmar, eu já tive a oportunidade de assistir alguns outros podcasts seus e obviamente eu sei que se formos falar a respeito de trajetória de vida, ela é longa e tem muitas histórias desde sua infância até o posto de gasolina e até outros cenários eu conheço. Mas eu gostaria de, sabendo que esse não é o seu, ou não foi o seu negócio principal, eu queria startar falando um pouquinho daquilo que parece que, me corrija se eu estiver equivocado, colocou você no mapa da curiosidade, que foi inventar, e você gosta disso, de inventar o que os outros não estão fazendo. Eu acho que as pessoas têm um pensamento de que você vai ter sucesso fazendo aquilo que gosta. Muita gente acredita nisso, né? Eu faço o contrário, eu faço o que eu não sei, às vezes o que eu não gosto, o que é preciso, o que outras pessoas não querem e principalmente o que ninguém nunca fez. Então, o meu desafio é isso. Eu acho que eu me sinto mais confortável dentro desse ambiente. A competição é menor, o risco é maior, mas o prêmio também é maior, né? Então, eu acho que é uma região mais rica, mais fértil para o desenvolvimento. E sempre foi assim. Eu comecei a empreender muito cedo, desde muito novo, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade e sempre trabalhei empreendendo, mesmo trabalhando para outras pessoas. Então, eu sempre fiz isso. Então, eu gosto desse desafio. Como diz a frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Por aí. Nós estamos hoje numa região, e o Brasil, por mais que não seja um país antigo como o velho continente Europa, nós estamos já, parece que um Brasil já dividido. Nós temos, na parte do sul, era a percepção que nós temos vinho. Na parte do Mato Grosso do Sul, nós temos a percepção do agro. Na parte de Minas Gerais, nós temos a percepção da mineração, entre outros. Só que, de repente, alguém inovar ou inventar a moda, usando essa expressão, pode parecer atípico e, de repente, parece que você chega e decide abrir uma vinícola numa região que nunca ninguém quis abrir. Você acha que nunca ninguém quis abrir uma vinícola no Mato Grosso do Sul porque não faz sentido e você quis fazer o que não faz sentido? Ou simplesmente faz todo sentido, só que ninguém nunca tinha se tocado? Eu acho que é a segunda opção. Acho que faz todo sentido e acho que ninguém nunca tinha pensado nisso. A gente tem uma ideia de que vinícolas só se desenvolvem em clima frio. É um senso comum, equivocado, mas é um senso comum, né? Nós temos grandes produtores de vinhos no mundo inteiro em área de clima quente, né? A própria Espanha. A Espanha é vizinha do deserto do Saara, né? As regiões produtoras da Itália também têm regiões de clima quente. Eu acho que essa percepção, talvez pela nossa proximidade de Chile e Argentina, criou essa ideia, talvez até com o próprio Rio Grande do Sul. E as pessoas talvez nunca quiseram ir além desse pensamento para usar um pouco sobre a produção da viticultura. Mas é uma certa ousadia, é uma inovação, mas isso já existe no mundo inteiro, né? Assim, o mundo já produz vinho em clima quente. Você viu aonde isso? Qual foi sua ideia inicialmente? E eu preciso voltar um pouco nisso de pensar
Você não é de família Não, de produtores? não. Eu sempre gostei muito do vinho, Ok. do universo do vinho e do que existe atrás do vinho. Porque é difícil uma pessoa que se envolve no mundo do vinho que não tenha uma vocação de compartilhar, uma vocação de desenvolvimento de uma região. Dificilmente a pessoa pensa no vinho como um negócio por si só. Tá. Por trás do vinho há algo mais do que um negócio. Sempre tem uma história de desenvolvimento, uma história de família. E eu sempre gostei dessa história e sempre gostei muito desse universo do vinho. Sempre gostei muito de viajar fazendo esse tipo Como de um viagem apreciador. como um apreciador. Ok. Isso sempre que eu tinha oportunidade de viajar, seja no Brasil ou seja fora, e ter esse contato com o universo do vinho, eu sempre fazia isso. Mas sempre realmente como um apreciador. Acho que eu já falei isso, né, muitas vezes, de muitas formas, mas vou tentar trazer um cenário um pouco diferente dessa história que eu sempre conto. Mas eu fiquei uma temporada na Toscana e ali realmente eu me aprofundei um pouco mais nesse universo. Na verdade, ali eu acho que eu tive um encantamento dentro do processo de produção. Quanto tempo você passou lá? Foi algo em torno de 2 meses. Ok. Eu estava de férias, né? Fui para lá, aluguei uma casa, fiquei ali Era lazer. Era lazer, não tinha nenhuma finalidade de pesquisa de vinho. Só que logo no segundo, terceiro dia eu já fui visitar algumas vinícolas muito pequenas. Ali eu tive contato com umas famílias, com a história das famílias e ali tem muito isso de pequenas vinícolas que produzem pelo prazer de compartilhar algo extraordinário que elas conseguem fazer. E essa história realmente foi o que me levou para o mundo do vinho. Ali, quando eu vivenciei isso, eu pensei que se eu pudesse fazer algo algum dia em que o negócio, o dinheiro não viesse na frente, essa era uma coisa que eu gostaria de fazer. Era mais por uma questão de autossatisfação do que necessariamente de retorno financeiro. Exato. O mundo do vinho tem muito isso. É claro que o universo do vinho é um business gigantesco, né? Mas E existem assim, pequenas... existem algumas coisas além disso. Essas coisas às vezes têm um valor e têm uma simbologia maior do que isso, né? O universo do vinho sempre tem algo a ver com compartilhar, sempre tem algo a ver com dividir aquilo que você está fazendo. Quando a pessoa faz um grande vinho, ele sente prazer realmente em compartilhar isso com as pessoas. E poucos negócios proporcionam isso, né? Você pode até fazer um grande carro, mas dificilmente você vai ter condição de sentar com uma pessoa e levar ele no banco do carona, né? O vinho a gente pode abrir juntos, tomar e dizer, ó, esse aqui é o prazer de um trabalho de muita gente, de um projeto longo, de muita pesquisa, de muito esforço, né? De uma ousadia. É um produto diferente. E você estava na região da Toscana, estava fazendo uma viagem, era você e sua esposa? Sim, era eu, meus filhos, você né? e seus filhos, Sim, ok? Você está ali num ambiente familiar. Exato. E você é entretido pela vibe. Eu conheço a Toscana, uma vibe maravilhosa. Eu imagino você entrando em pequenas vinícolas, conhecendo as famílias, tomando vinho, sua família ali. De repente ali você fala, sabe de uma coisa, eu queria isso para mim também. É bem isso. A ideia de você poder fazer algo e compartilhar com as pessoas, de receber as pessoas, isso foi em 2011. Ok. Então vai fazer 16 anos, né? E depois disso eu fiquei 10 anos fazendo pesquisa e depois então comecei aí realmente o projeto da vinícola e tal. Mas ali foi o que realmente me encantou. Eu já tinha ido à Toscana outras vezes, já tinha visitado vinícolas, mas naquele momento, por alguma condição, às vezes, né, é uma situação inesperada de estar ali com aquela família, de me envolver mais diretamente com aquilo, o prazer que eles sentiam em compartilhar as histórias, o próprio vinho e tal, e realmente aquilo me encantou. Você começou a rabiscar naquele momento? Sim. Não, naquele momento você fez um business plan? A minha viagem ela se transformou completamente, porque isso foi no terceiro dia, eu fiquei o resto da viagem inteira pensando nisso, pegando o caderno, anotar tudo. Quando você pensa num negócio novo, como é que normalmente para você tem o costume de pegar um
Papel, caneta, Tenho, começar a tenho. rabiscar? Eu escrevo muito sobre tudo. E você O começa tempo por onde, todo. normalmente? Quanto eu vou gastar? Às vezes Como eu vou sim. qual vai ser o payback? Como é que vai? Depende. Esse caso específico do vinho, normalmente você pensa, quanto é que eu vou ter que investir, qual é o retorno, qual é o tempo, enfim, né? Quais são os desafios e tudo mais. Business plan padrão. Nesse caso foi um pouco diferente. Eu comecei assim, vou fazer e depois eu deixei as linhas abaixo para o como. O resultado e tal, isso ficou lá embaixo. Porque tinha um propósito diferente realmente. Uhum. E eu já conhecia a região onde nós estamos hoje. E eu sempre pensei que Você já tinha terra lá? Não. Mas eu sempre pensei que ali, aquela região, ela precisava de um desenvolvimento. É uma região fantástica e que o campo-grandense às vezes nem conhece essa região, mas é uma região incrível, que precisava realmente de alguém que acreditasse nela. E aí, quando eu estive lá, que eu imaginei essa possibilidade, eu já tinha definido qual era o lugar. Né? Eu falei, não, é aqui, é nesse lugar que eu vou fazer. A região hoje, que é o terroir, que é a região ali de Camisão, Piraputanga, se nós olharmos há 10 anos atrás, ela ainda não é uma região hoje muito desenvolvida. Sim, sim. Ela Mas é uma há região... 10 anos, depois do terroir, começou a se desenvolver muita coisa. Mas há 10 anos atrás era uma região completamente esquecida. Completamente esquecida. É bonito, eu acho que é uma região belíssima, mas é uma região sim. E hoje ainda não tem uma grande estrutura, mas é uma região de forte desenvolvimento, que nos próximos 5 anos, com certeza, vai se transformar muito, mas era uma região que as pessoas acreditavam muito pouco nelas. Né? E eu acho que, como acontece em todos os lugares, sempre há alguém que vai lá, acredita um pouco mais e realmente começa esse processo. E você compartilha que você começou a escrever o que você queria. E que depois você deixou por último como? Eu comecei dizendo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Isso eu vou fazer. E a partir daí eu comecei como, aonde, com que condição, aí o restante do projeto... Esse eu vou fazer mudou? Muda. Ele muda, não vou fazer, mas como vou fazer. Né? Sim, como eu imagino. Isso muda. Eu acho que como acontece em qualquer atividade, às vezes você começa pensando de uma forma, lá na frente você vai descobrindo outras possibilidades, descobrindo outras oportunidades, às vezes até corrigindo a rota. Isso é normal e é importante para quem está empreendendo ter muita atenção nisso, porque se você tem um projeto muito fechado, se você não conhece desse negócio, e como eu não conhecia do universo do vinho, a possibilidade de erro é muito grande, porque você vai aprendendo ao longo do caminho, né? E eu estou fazendo isso ainda, né? Ainda estou aprendendo ao longo do caminho, né? Quando eu comecei o projeto, eu escrevi lá quais eram as variedades que eu gostaria de produzir. Eu entendi que isso era um equívoco total. Não sou eu que defino isso, é o terroir que vai definir quais são as variedades que são possíveis ali e que vai ter um resultado que eu gostaria, né? Porque para mim interessa fazer um vinho de alta qualidade. Então, o vinho de alta qualidade, eu preciso de uma uva de alta qualidade. Para isso, tem que ser algo que tenha adaptabilidade ali para a região. Então, esse foi o primeiro ponto que eu tive que riscar. Esquece o que você gosta, esquece aquilo que você gostaria de ter lá no terroir. Ele vai escolher. Mas isso demorou para você fazer esse... Demorou porque esse processo da construção do plano... Quando eu faço um planejamento de forma rápida ali, eu escrevo um pouco ali e depois vou desenvolvendo. Esse desenvolvimento durou 10 anos. Você compartilhou com sua família naquela data mesmo? Absolutamente ninguém sabia. Ninguém sabia. Esse é uma outra coisa que a maioria dos projetos que eu faço, eu compartilho com as pessoas. Mas esse projeto era um pouco audacioso demais e eu não queria que... Não que eu tivesse... receio do projeto, mas eu tinha uma convicção... Você sabia o que as pessoas diriam. Sim, tem você dúvida. não queria que naquele momento alguém te desanimasse. Eu não queria ser contaminado por uma opinião externa ou por uma frustração de alguém e tal. Eu tinha muita clareza naquilo que eu ia fazer. Por 10 anos, ninguém, nem meus filhos, sabia. O dia que o projeto estava pronto, que eu adquiri a área, que eu já tinha todo o vinhedo
planejado. No papel. No papel. Não, no papel não. A área já tinha sido adquirida, então o projeto, sim, tudo planejado de começar ali. Ah, A hora que eu falo, não, eu vou começar a importar as mudas e tal, aí eu chamei meus filhos e disse, olha, nós estamos começando um projeto ali. E aí, meus amigos, as pessoas mais próximas, nesse momento ficaram sabendo. Mas durante 10 anos, eu viajava com amigos, ia nas vinícolas, eu entrava, tinha uma pesquisa que eu fazia e tal, eles não entendem, nossa, mas você está aprofundando muito no vinho e tal. Viajei muito sozinho também para fazer isso, mas eles não entendiam e eu não falava absolutamente nada durante 10 anos. Exatamente para não ter para não ser contaminado por uma, né, às vezes por uma frustração ou por uma opinião que não ia acrescentar muita coisa. Como eu tinha realmente muita certeza, né, e um projeto de 10 anos, você tem que ter uma persistência grande um projeto de 10, porque você não startou nesse período, Sim, né? não, Então, não. Era um projeto só. Quando você maturou esse projeto, então a vinícola hoje, o Terroir, tem quantos anos? 4 anos. 4 anos. Você maturou esse projeto. 4 anos de início, né? E de desenvolvimento durou quanto tempo? 2 anos, 3 anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ainda está em desenvolvimento, Claro, mas assim, para a gente começar, isso, 2 anos. 2 Então anos. nós estamos falando aí de 6 anos. Exato. Da data inicial da 2020. Isso, exato. Foi a data inicial 2020. Do embrião. Exato. Agora, é algo curioso você dizer para mim que desenvolveu durante 10 anos e quando terminou os 10 anos você falou, ok, vou startar agora definitivamente. Olha, eu acho que um projeto, se você olha para ele e fala, ele está 100% pronto, provavelmente você demorou tempo demais para começar ele. Em 10 anos ele não estava 100% pronto? Não estava 100% pronto, mas já estava na hora. Chega uma hora que ele precisa, eu acho que é igual um filho, uma criança, chega uma hora que ela precisa nascer. Alguns nascem com 7 meses, com 9, com 6 meses, né? Chega uma hora que ele precisa nascer. E o projeto também é assim. Se você falar, ele está 100% pronto, provavelmente você demorou mais do que devia para isso. Chega uma hora que você fala, não, é agora que eu preciso realmente colocar isso para funcionar. E foi uma situação muito interessante, porque assim, eu estava na França, em Bordeaux, estava fazendo um estudo lá sobre a viticultura, sobre técnicas e sobre tecnologias para vinificação. Até então, eu vinha enfrentando um grande desafio, porque ali era uma região de clima quente, que chovia muito no verão, que seria a época, né, o Rio Grande do Sul e tal, produz. E então ali era a minha grande dificuldade. Então eu estava muito focado ali em vinhos mais leves, em espumantes, que eu teria mais facilidade, né, e talvez até uma facilidade maior com os brancos. Então isso estava me travando muito. E em Bordeaux, visitando algumas vinícolas, uma pessoa falou, olha, tem um profissional que trabalhou aqui, que fez pós-doutorado aqui na França conosco, é um brasileiro, que desenvolveu uma técnica que inverte o ciclo de produção da videira. E aí aquilo, pronto, abriu uma porta gigantesca. Eu falei, mas como assim? Não, leva a videira a produzir na época que você quiser, na época mais adequada e tal. Mas ela é modificada geneticamente? Não. É um sistema de... Você poda a videira 2 vezes. Você induz ela a produzir na época que você quer. Quando ele falou isso, eu falei, é esse ingrediente que faltava para o meu projeto. E aí, na hora de lá, mesmo no mesmo dia, eu já entrei em contato com a pessoa, conversei com ele. Ele falou, não, é isso, chama Murilo, é um cara lá de Minas Gerais. Ele falou, não, tem esse trabalho, a gente já está fazendo isso aqui no Brasil, já está desenvolvendo e tal. Eu falei, pronto, peguei minhas malas e voltei para o Brasil. Eu falei, é agora. E aí comecei, porque aí o último ingrediente que faltava, que era um manejo correto para que eu pudesse produzir uma uva de qualidade, eu encontrei lá. Falei, então agora é a hora. Porque as outras situações eu já tinha observado muito em muitos lugares, né? Eu visitei vinícolas no mundo inteiro, no deserto do Atacama, Espanha, nas grandes tradições, França, Itália, Portugal, Estados Unidos, enfim, né? Argentina, Chile, Uruguai. Já tinha visitado vinícolas para tudo quanto é lado. Então eu já tinha percebido todas as nuances que eu precisava, tecnologia, modelo de vinho, tipo, e aí eu precisava apenas de conseguir colocar essa qualidade que eu buscava dentro da região que eu imaginava. E aí isso foi o start. A primeira coisa, etapa número 1, eu preciso do terroir. Exato. Você precisa encontrar um terroir.
Você sempre pensou naquela região? Sempre pensei. Ali já tinha umas características, né? Assim, tem uma certa elevação, tem um terreno pedregoso, não é um solo tão rico, é um solo arenoso, então ele é um solo bem drenado. E me corrija, era uma área, eu ainda acho que é, mas era uma área de hectare barato. Ah, muito, muito. Porque por muito. ser uma região não desenvolvida, sim. é uma possibilidade que você tinha, porque, sim. curiosamente, naquela região especificamente, nem agro e nem a pecuária estava se desenvolvendo ali, que dentro do Mato Grosso do Sul, que encarece o hectare é exatamente o interesse da terra. Exato. E ali, particularmente, nunca tinha tido, pelo que eu percebo, o interesse da terra efetivamente pelo agro ou pela pecuária. É um solo que não é tão rico e de áreas pequenas. Então, pela característica topográfica, você não tem grandes extensões. Então, assim, a pessoa vai fazer uma pastagem, é uma extensão pequena. Vai fazer uma plantação de soja, também, né? E aí a gente está também na bacia do Pantanal. Tem essas limitações. E você adquire quantos hectares ali? 40 hectares. Você aumentou depois? Não, e nem pretendo. E é suficiente para o projeto que você tem? É suficiente. Na verdade, ela é muito maior do que eu preciso. Na verdade, hoje nós temos um vinhedo de 7 hectares, quase 8. No início, eu imaginava chegar aí a umas 10, 15 hectares. Mas por que você pegou 40, então? Porque dentro dessa propriedade eu tenho ideias de desenvolver outras coisas. Área de hospedagem, enfim, outras coisas. Outros negócios. E que complementa a experiência da viticultura. Exatamente. Então, dentro desses 40 hectares, esse ecossistema funcionaria muito bem. Mas eu tinha interesse de fazer um pouco mais, de plantar um pouco mais. Quando você começa a desenvolver, aí você começa a entender um pouco mais sobre a qualidade, sobre os desafios, sobre o limite de até onde você pode ir com alta qualidade. Porque se você vai produzir 200 mil garrafas, que é uma produção relativamente pequena ainda, você já começa a ir para um processo bem mais industrial. O nosso projeto é produzir bem menos do que isso, né? Chegar aí... O que é o caro dentro de uma estrutura de uma vinícola? É o tonel? É a produção? O que é o... Na verdade, tudo na vinícola é caro. Tudo é caro. Uma muda custa caro, porque mesmo que você compre aqui no Brasil, é caro, mas a gente importa mudas da Europa. Talvez é uma das culturas que tem o maior custo de implantação por hectare. Então, hoje, a gente está falando aí em torno de R$300 mil de implantação por hectare. Você tem, né, uma estrutura de espaldeira, muda, adubo, correção, enfim. A manutenção é um trabalho caro. No nosso caso, especificamente, como nós trabalhamos com dupla poda, ou a gente poda 2 vezes, o nosso custo é maior ainda. Hoje. No campo, a gente tem em torno de 12 a 15 pessoas que trabalham exclusivamente dentro do processo do vinhedo. Cuidando, né? A grande maioria das pessoas que manuseiam o vinhedo são mulheres. Né, a gente escolheu isso, né? Então, assim, o manejo de poda, de acompanhamento do desenvolvimento. Então, esse processo dentro do vinhedo ele é feito na maioria por mulheres. Nós estamos falando hoje, você fala que custa uma média de R$300 mil por hectare para implantar. Para implantação. Exatamente. Quando você fala implantação, nós estamos falando do quê? Comprar a muda e plantar a muda. Exatamente. Plantar a muda, montar o sistema de espaldeira, que é onde a videira vai ficar. Quantas mudas? 4 mil. 4 mil mudas. 4 mil mudas. Isso produz quanto? Se você estiver falando de uma produção de alta qualidade, vinho de alta qualidade. Qual que é a distinção? A distinção, basicamente, é o processo de seleção dos cachos e você ir conduzindo o vinhedo para isso. Então, assim, a videira ela tem capacidade de produzir até 12 mil garrafas por hectare. Só que você vai pegar e deixar todas as uvas juntos ali, você vai processar isso tudo junto, sem nenhuma distinção. A qualidade vai baixar. Outra coisa é você produzir numa qualidade controlada, fazer uma seleção de cachos, você não colher aquilo que não joga fora.
Então, assim, no processo da evolução da maturação, você já começa a fazer isso. Você descarta alguns cachos, quando você vai colher os cachos que não servem, você descarta. Então, aí isso vai E esse baixando de 14 mil, hoje, se a gente for falar de alta qualidade, vai para quantos? para 4 mil, Nossa, a redução é significativa. significativo. É o que define um pouco o preço de um vinho de prateleira e um vinho que é um vinho mais caro, um vinho, né, mais elaborado, enfim. Isso é uma parte. A outra parte é no processo de produção mesmo, né? Assim, Que é caro também. que também é caro. Quando você vai produzir ele em larga escala, normalmente você não tem um cuidado muito grande com a avaliação da uva e tal. Você coloca ali, você vai passar por um processo de esmagamento e vai todo junto. Então você não tem ali uma atenção muito próxima do resultado que você quer. Quando você produz numa quantidade menor, aí você consegue acompanhar cada fase dessa e fazer uma seleção de cachos. Você pode escolher melhor como é que você vai fazer esse vinho. Esse vinho, por exemplo, que é o Toca da Onça, ele é o que a gente chama de a flor da uva, né? Então, assim, a primeira prensa, aquela qualidade que você vai cuidar muito como essa prensa está realmente esmagando essa uva. Você consegue fazer isso quando você está trabalhando com uma quantidade pequena. Em larga escala, você coloca isso dentro de uma prensa e ninguém tem Você tinha um muito budget condição. máximo que você estava disposto? Eu não pensei nisso. Porque todo mundo que trabalha com empreendimentos, obviamente a gente faz um business plan, aqueles que nos assistem, obviamente, são empresários e sabem, mas muitas vezes tem variáveis que saem fora do controle. Sim, sim. Eu acho que assim... Você falou assim, vou gastar, para eu startar isso aqui, eu gasto no máximo 5 milhões, no máximo 10 milhões, mais do que isso eu não vou botar não. Assim, isso não é uma atividade, não é um processo tão difícil, porque assim, de qualquer forma é um plano de negócio, é um projeto de um empreendimento. Então, assim, você consegue não sair muito dessa escala. O que vai variar ali é o custo de manutenção depois, né? Então, assim, operacional, né? Pode ter alguma variação, porque você pode fazer um vinhedo muito bem cuidado, ou você pode fazer um vinhedo, largar lá e deixar ele se desenvolver sozinho. E o terroir Vai é muito interferir. bem cuidado. Exato. Então tem um custo de manutenção. É um custo de manutenção alto, porque a gente não cuida. O vinhedo para nós é um jardim, né? Porque assim, eu preciso realmente ter atenção lá para que a uva seja protegida, porque ela não tenha risco de contaminação, de invasão, que a gente não tenha nenhum produto estranho acessando o vinhedo, que não tenha erva daninha contaminando o vinhedo. Então há uma preocupação grande nossa. Por isso que eu não tenho condição de ter um vinhedo de 40 hectares. Seria impossível fazer isso, a não ser que tivesse um alto processo de mecanização, e aí também você acaba perdendo um pouco na qualidade do vinho. Mas a sua ideia é manter-se, portanto, como um vinhedo... Nós somos uma vinícola boutique familiar. Exatamente. E a ideia é isso. Nossa filosofia é produzir vinhos de alta qualidade com uma quantidade limitada. O que você pensa de concorrentes? Porque você criou um ambiente mostrando que, obviamente, aqui, ainda, pelo menos na data que estamos fazendo esse podcast, me corrija se eu estiver equivocado, é um mercado que você ali hoje tem tido, e como falando, é uma região que tem desenvolvido, mas que, por consequência, imagino eu, outras pessoas vão olhar e falar, nossa, mas olha, dá certo aqui. E para você pensar em outras vinícolas abrindo lá na região, é algo que você acha que beneficiaria seu negócio, sinceramente? Com certeza. Ou não? Com certeza. Não só vinícola, mas assim, a vinícola são duas coisas muito importantes no universo do vinho. A gente nunca encara um outro viticultor como um concorrente. Não? Você torce por ele. Você quer ver o vinho dele com um vinho de qualidade. Você abre a garrafa e toma. Não é porque tem duas garrafas que a pessoa vai deixar de comprar a sua. É uma tradição, quando você vai visitar um outro viticultor, você leva o seu melhor vinho para presenteá-lo e ele faz a mesma coisa lá e você torce para que o vinho dele seja bom. Faz parte dessa cultura de vinificar e de compartilhar. Então, é um prazer que a gente tem saber que tem uma outra pessoa produzindo, e eu fico muito grato de saber, tem alguém que está produzindo vinho em tal lugar, eu quero saber, quero conhecer a pessoa, né, conhecer a história dele e tal. Se alguém quisesse produzir, é uma brincadeira,
É uma brincadeira um pouco cara, mas assim, ó, além desse processo de você, né, se satisfazer com outro viticultor e tudo mais, qualquer região do enoturismo, para ele se desenvolver de verdade, ele precisa de um ecossistema forte. Ok. Então, se você pegar vamos pegar a região de Napa Valley, na Califórnia. Tá bem. Foi o primeiro grande case de sucesso no enoturismo com esse modelo moderno que a gente tem. Até então, as vinícolas eram muito fechadas, a Europa não imaginava receber um turista. Até hoje você tem um pouco de Muita dificuldade denominação de origem ali. para poder conseguir entrar dentro de uma vinícola e tal. Os Estados Unidos transformou isso no que a gente chama de enoturismo, né? E só foi possível porque criaram realmente um ecossistema forte, aonde você tem muitas vinícolas, onde você tem muita opção de hospedagem, onde você tem outras opções de turismo. Esse é o grande desafio nosso do desenvolvimento da região, porque assim, eu não escolhi aquela região só para produzir vinho e estar lá. Eu escolhi porque eu acho que eu posso contribuir um pouco realmente para o desenvolvimento daquela região. E a gente faz isso todos os dias, ajudar no desenvolvimento do ecossistema. Então, assim, a gente ajuda no treinamento das hotelarias, a gente ajuda no treinamento da pessoa que está abrindo uma pousada, a gente ajuda na pessoa que está abrindo uma agência de turismo, que está abrindo um receptivo turístico, um passeio novo. A gente divulga. Quando eu tenho a possibilidade, eu vou lá, gravo um vídeo, falo que tem alguma coisa nova passando ali e tal. Porque quando alguém vai visitar uma região, você quer ter opções, né? Você sabe que isso é curioso. Eu conheci o Terroir. Houve uma época, ano passado, que eu falei para minha esposa, era uma quarta-feira, e eu falei, vamos lá final de semana? Ah, então vamos. Eu falei, vou ver hospedagem. Uhum. Não tinha. Sim. Não tinha, assim, para em cima da hora. Sim. Um final de semana. Eu olhei as cabanas ao redor, tudo. Eu não queria ficar em Aquidauana. Uhum. Eu queria ficar ali ao redor. Eu senti uma deficiência Exato. da quantidade que tinha. Tanto que eu passei o ano novo no Terroir e pude ter agora de 2025 para 2026 a experiência de estar ali com vocês. E 2 meses e meio antes eu reservei a hospedagem em uma cabana ali em Camisão. E tive uma excelente experiência. Mas eu realmente percebi que, número um, o desenvolvimento originou-se diante do terroir. Sim. Não é que o terroir foi para um lugar que estava se desenvolvendo. Na verdade, Exato. o desenvolvimento está vindo porque o terroir foi para lá. E o segundo elemento que eu vejo é que ainda tem quilômetros de possibilidade de expansão ali. Lá tem tudo de possibilidade. Tem não só possibilidade, mas outras vinícolas virão, hotelaria, uma hotelaria mais forte, uma hotelaria mais qualificada. A área de hotelaria lá está se desenvolvendo muito, está se qualificando, estão capacitando os seus funcionários. A gente tem um trabalho lá em conjunto com o Sebrae e a Prefeitura para fazer isso, né? A gente se reúne, a gente discute esse processo de melhoria para trazer mais pessoas. Então, eu vejo que a nossa ida para lá, ela ajudou as pessoas a enxergar a região. As pessoas, acho que talvez tenham um pouco de insegurança, e aí elas avaliam assim, se tem alguém que investiu aqui com tanto arrojo, eu vou junto, eu vou também. Então, acho que faltava na região isso, alguém que realmente apostasse de verdade. E a gente apostou, não só financeiramente, mas nós fizemos uma aposta alta, né? Se alguém hoje quiser abrir uma vinícola mínima lá, você acha que ele não entra com menos de quanto? Olha, são duas situações. Quando nós começamos o projeto, eu fiz um trabalho, eu estudei muito durante muito tempo várias regiões, principalmente as regiões que tiveram começos como a gente está fazendo ali. E aí, para que você possibilite que outras vinícolas venham, elas precisam ter um apoio. Então, assim, como é que a gente possibilitou isso? A nossa área de produção de vinho, ela tem uma capacidade de produzir 4 vezes mais o que nós vamos produzir. Tá. Isso significa que, dentro do nosso investimento, a gente fez esse investimento já pensando nessa possibilidade de que outras pessoas se interessariam por isso, mas que talvez não tivesse a oportunidade de fazer um investimento numa área de produção, né, numa indústria de processamento do vinho,
e ela pudesse abrir um vinhedo e processar essa uva lá na vinícola. A Então, sua ideia, portanto, vamos lá, eu vou lá, compro uma área, compro as mudas, vamos fazer uma matemática de 300 mil média exato. hectare, que é uma etapa. Sim. Agora, ok, eu montei ali algo bonitinho, tá bem? Agora eu tenho que produzir o vinho, Sim. que é outra coisa. Aí entra o terroir pantanal como um apoio. E a sua ideia é exatamente você caminhar nas duas pontas e ser um elemento de produção. Isso, de produção E para que essa depois pessoa a pessoa que tá engarrafa começando. com a vinícola dela lá. Não, a gente entrega o vinho engarrafado Entrega o para vinho ela, engarrafado pronto, do jeito que você rotulado, quiser. do jeito que ele está, porque assim, o processo no início, ele é um investimento muito grande. E um investimento que demora muito tempo para você ter um retorno. Então, assim, você investir num vinhedo e numa área de produção é realmente um investimento considerável. E isso é comum. Quanto custa uma área de produção? Nós estamos falando ali, hoje, as pessoas estão, se for numa área do lado do terroir pantanal, as pessoas pedem 200 mil, 300 mil hectare, né? Então, assim, já nós estamos falando de 600 mil entre uma área e para implantar. Uhum. Se você vai falar de uma área de 5, 6 hectares, você já está só para poder implantar um vinhedo, você está falando de 5, 6 milhões, né? Uhum. Então, assim, é realmente, aí sem manutenção, equipamento, trator, enfim, requer aí uma série de itens. A pessoa precisa de uns 10 milhões para começar o negócio. Para começar para uma brincadeira. Para começar a brincadeira ali, precisa de uns 10 milhões. Sem uma área de produção, né? Sem área de produção. Se você precisa aí pelo menos de mais uns 10 para uma área de produção, e se você for ter um enoturismo, você precisa de pelo menos mais uns 10, né? Assim, dependendo do que você quer propor, né? Então, assim, é um investimento que não é pequeno, né? Mas é um investimento que você tem no longo prazo realmente um retorno interessante. É um investimento que num vinhedo, por exemplo, você pode produzir durante 50 anos com o vinhedo que você implantou. Então, demora um pouco, porque se você... Pode terminar. Se você for buscar a produção de vinho de alta qualidade, você não vai conseguir produzir antes do 3º ano. É isso que eu ia falar exatamente com você agora. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita em específico a algumas vinícolas e conversando com os proprietários, qualquer vinho, para começar, eu não estou falando vinho de guarda, qualquer vinho para começar, fala, quanto tempo demora a produção disso aqui? Isso aqui vem aqui, a gente vai, no caso alguns vão para Toné, outro para Barriga de Carvalho, etc. Tal. 3 anos, 4 anos. Vinhos, como você bem sabe, 7 anos, 10 anos. E eu falo, gente, mas você precisa, então, gastar, investir, para você começar a ver se você vai vender, porque não está garantido, não é uma cooperativa que está ali dizendo pode produzir, que está garantida a venda de tudo. Não sei se vocês já fazem um contrato de venda futura, mas... para daqui a 3, 4 anos a gente fazer o primeiro para startar. É isso. Por isso que eu digo, é um projeto que você não vai ter um retorno de curto prazo. É um projeto que ele é desafiador pela sua característica, porque você vai realmente demorar. E para nós, que nós estamos numa região nova, você fazer venda futura, primeiro que... Existe venda futura do vinho? Existe. Mas para nós isso é um pouco complicado porque assim, nós estamos começando nesse universo. As pessoas não conhecem o vinho. Não conhecem. Até tem interesse, né? Assim, as pessoas mas querem, mas saiu agora. Exato. Eu estou dizendo, não tinha como antes saber. Tomei. E é perigoso você vender se você não sabe se você vai produzir, né? Então, assim, qual é a qualidade desse vinho, quanto tempo vai demorar. Então, a gente sempre teve essa preocupação de realmente colocar o vinho no mercado quando ele estivesse pronto e devagar. Então, hoje, se você quer comprar o vinho, você tem que entrar em contato conosco. A gente não tem vinho em outro lugar. Tem lá na vinícola e para as pessoas que moram em Campo Grande, a gente entrega aqui. Mas é isso. Então, assim... Por quê? Porque nós... dizendo, porque o vinho está pronto. Sim, o vinho está pronto. Mas, assim, primeiro que nós não temos uma produção ainda num volume tão significativo. Então, assim, a gente precisa produzir um pouco mais, ter um estoque regulador. A gente precisa ter vinho para as pessoas que vão lá poder degustar, ter os vinhos para as pessoas que vão lá para poder comprar. E o nosso vinho dificilmente vai estar numa prateleira de supermercado. Porque quando a pessoa vai comprar um vinho de uma vinícola boutique, além de um trabalho enorme, aqui tem uma história, aqui tem um valor de muitas pessoas. Esse valor que está aqui, nem todo mundo está disposto a pagar esse valor.
Porque se você for na prateleira do supermercado, você encontra vinho de R$ 50, que foi produzido em larga escala, e está tudo bem. E você até consegue encontrar vinhos bons na faixa de R$ 50. Vai compatível com o valor que você pagou por ele. O nosso vinho, a gente nunca vai conseguir fazer um vinho de Qual R$ 50. Qual o mais barato hoje? O vinho mais barato nosso hoje é em torno de R$ 130. Tá. Né? E algum desses? O mais barato é o Rosé. O Rosé, que não está aqui. E hoje o mais premium seu? O mais caro é esse aqui, que custa R$ 350. Okay. E provavelmente o Travessia, que a gente vai lançar agora, talvez no início do mês que vem, ele vai custar um pouco mais caro, porque é um vinho com uma qualidade... Vamos abrir. Vou te dar as honras aqui. Eu acho que assim, a gente pode talvez abrir o Encontro das Águas, que é um vinho mais leve, e que a gente pode começar por ele. Depois a gente faz uma brincadeira aí com os demais. E fala desse vinho. O Encontro das Águas, ele é um vinho que me surpreendeu bastante. A gente teve um trabalho muito interessante com a enóloga quando a gente começou a fazer esse vinho, porque quando a gente está fazendo os blends, você testa o vinho, mas ele não está 100% pronto, porque o vinho evolui sozinho, mas depois ele pode evoluir junto, né? Então, assim, você faz o vinho, você deixa ele se desenvolver. Quando nós fizemos pela primeira vez esse blend, essa combinação... De quais? Esse aqui é um blend de Syrah com Cabernet Sauvignon. A nossa enóloga falou, nossa, eu não estou conseguindo entender o que esse vinho... Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto desse vinho. Eu falei, olha, esse vinho ele está espetacular. Esse vinho vai conseguir agradar o paladar de muita gente. É um vinho delicado, é um vinho leve. Fácil de beber. Fácil de beber. E com o passar do tempo, ele realmente foi mostrando tudo isso com muita rapidez. E hoje é um dos vinhos que as pessoas mais gostam, exatamente por causa dessa característica. Nós estamos aqui, ele está com a temperatura um pouquinho mais alta, então a gente vai perceber um pouco mais de álcool nele do que normalmente se ele tivesse um pouco mais gelado. Mas é um vinho que a gente consegue perceber claramente aqui aromas de frutas vermelhas, as características do Syrah, que é uma uva bastante marcante, a gente consegue perceber também. O nosso Cabernet Sauvignon, ele não tem pirazina por causa da característica do nosso terroir. Ele tem um vinho que não tem muito tanino, né? É um vinho realmente muito bacana de você tomar ele puro. É um vinho que tem... É um vinho espetacular. Saúde. É um vinho que você pode chegar em casa do trabalho perfeitamente, abrir uma garrafa enquanto está batendo um papo, enquanto está se preparando para a cozinha. E o vinho desse está quanto? Esse vinho está 230, algo assim, 230, 260. E é um vinho que encanta muita gente. Inclusive, hoje a gente estava fazendo um trabalho, né, isso é uma novidade, estou falando disso pela primeira vez, ninguém sabe dessa história, mas assim, a gente estava fazendo uma vídeo com o pessoal de São Paulo, que nós vamos fazer um trabalho de envelhecimento do vinho no mar. E, e o Encontro das Águas vai ser exato. A gente vai fazer duas coisas. Qual profundidade? 30 metros. A gente vai fazer duas coisas. A gente vai fazer num rio que ainda não posso falar. Okay. E nós vamos fazer um no mar, para fazer uma comparação disso, né? Mesma profundidade? Mesma profundidade. E a gente estava falando disso hoje, né? E assim, a gente escolheu o Encontro das Águas como o vinho. A gente vai fazer com todos no oceano, né? A gente vai levar isso, a gente vai mostrar todo esse processo depois, saindo daqui, a gente vai mergulhar no oceano, lá no oceano, nessa profundidade, vai ter as gaiolas onde ele vai ficar armazenado lá. Legal. E a gente estava falando disso até pela simbologia do Encontro das Águas, porque, como eu falei, os nossos rótulos levam realmente a história do Pantanal, né? E o Encontro das Águas, ele tem uma região muito bonita ali próxima, que acho que talvez pouca gente conhece,
que é o encontro do rio Miranda com a Aquidauana. E ele forma um efeito mais ou menos parecido com o que acontece lá no Rio Amazonas, né? Eles demoram a se misturar. Depois de um tempo eles se misturam e cada um segue seu curso, né? E é uma região belíssima. Então esse vinho ele simboliza isso, né? Esse encontro das águas do Rio Miranda com o Rio Aquidauana, que é um lugar que vale realmente a pena conhecer. E a gente falou, então, por que não trazer um terceiro elemento aqui, que é o oceano, e deixar ele, né, maturando um pouco ali para a gente entender como é que ele vai se comportar. Vai ser uma novidade bacana. Hoje, quando nós falamos sobre preço, Uhum. eu fico curioso qual que tem sido a estratégia por trás de uma precificação. Sim. Porque, de fato, como você deu um exemplo, tem vinho de R$50, que você encontra no mercado tradicional. Mas existem vinhos hoje bons vinhos de 150, Sim, 160, sim, 170 sim, reais. sim. É bem verdade que eu fico lhe perguntando, quando você pensa nisso, considerando que você ainda está fazendo como uma vinícola boutique, não enviar para fora, estou falando automaticamente, não se alguém fizer um pedido em específico. Se por acaso você acha que o sul mato-grossense vai valorizar aquilo que está dentro de casa a ponto de escolher comprar um vinho daqui e recomprar, não apenas comprar uma vez para ver, mas recomprar e recomprar, em contrapartida de um chileno, ou de um argentino, ou de algum vinho de uma família catena, que hoje chega muito fácil aqui, Sim. através do comércio ilegal, vou usar essa expressão, que de fato assim é, do comércio ilegal. Como que você pensa a respeito disso? Eu acho que assim, uma das estratégias de a gente realmente convidar a pessoa a ir até a vinícola para poder entender o que a gente faz, diferentemente dela comprar um vinho no supermercado, ela vai ter pouca oportunidade de perceber isso. Então, a gente costuma dizer que o nosso vinho, acima de preço, tem valor. Por que tem valor? Porque tem muita gente envolvida. O projeto é um projeto muito bacana. E assim, quando você se identifica com a marca e você consegue, você tende a entender melhor esse valor. Eu acho que isso é um trabalho que a gente faz. Nunca me preocupei muito com essa questão da concorrência com o preço, até porque o nosso preço ele é muito verdadeiro, ele é muito honesto. Ele é o preço que eu consigo entregar. Eu não consigo entregar um vinho por R$50. Faz parte da nossa precificação de custo, né? Eu tenho realmente um custo diferente, a gente produz numa região diferente. E tem uma outra coisa que é muito, muito bacana, porque assim, as pessoas do estado, principalmente as pessoas daqui, elas valorizam muito o produto regional. E as pessoas se identificam muito com a nossa marca. Então, quando as pessoas percebem que a gente está produzindo, as pessoas sentem parte disso. Falam, é um vinho nosso. E é isso, é o trabalho que a gente faz. Realmente é um vinho nosso, porque é um vinho feito por muita gente. Eu estou aqui falando disso, mas tem um monte de gente trabalhando por trás disso, né? Assim, no campo a gente tem lá 15 pessoas, mas a gente emprega 50 pessoas lá na vinícola para fazer engarrafamento, rotulagem, receber as pessoas lá no endoturismo. E a parte mais importante é que são pessoas dali da região, da cidade. A gente tem muito pouca gente de fora. E a gente fez um trabalho de desenvolvimento dessas pessoas, de capacitação dessas pessoas. Ainda que a gente tenha pequenas falhas ou pequenas deficiências, mas é a nossa forma autêntica de apresentar a nossa marca, aquilo que a gente está fazendo. E com o passar do tempo, a gente cada dia vai se aprimorando, mas levando junto as pessoas que estão no entorno. E aí as pessoas se identificam muito com isso. Então, o valor que o produto tem, ele é diferente realmente, porque... E você acha que as pessoas já estão percebendo esse valor? Não, as pessoas percebem. A gente não tem problema com a precificação. A pessoa vai lá, quem vai lá na vinícola, que entende o que a gente está fazendo. Você tem uma média de quantos visitantes, média mês, vinícola? Nós somos a primeira vinícola mais visitada do Brasil fora do eixo do Rio Grande do Sul. A gente recebe em torno de 15 mil visitantes por ano. Tá. É um número bastante expressivo. A gente está numa região
que tem bastante gente. E como nós acabamos de falar, isso tem a perspectiva de crescimento, principalmente Sim, quando com certeza. o ecossistema ao redor Exato. se desenvolve melhor. Conforme mais o ecossistema se desenvolve, mais pessoas estão ali na região com outros atrativos e daqui a pouco até com outras vinícolas, outras pessoas virão. De novo, o exemplo do Napa Valley. Começou com uma vinícola, não tinha ninguém. Hoje tem 150 vinícolas conhecidas, mais 150 pequenas que não têm muita expressão. Se tornou um grande ecossistema. E é assim, aconteceu assim em todos os lugares. No Rio Grande do Sul também é assim. Hoje nós temos uma região que é em São Paulo, na Serra da Mantiqueira, perto de Espírito Santo do Pinhal, que também começou assim com uma vinícola, que é uma vinícola que inclusive o enólogo lá, nosso enólogo, é o enólogo que fez esse projeto, que é um chileno. E começou com uma vinícola, hoje tem em torno de 80 vinícolas em operação, e é uma região extraordinária que ainda pouca gente conhece, que talvez seja a região dos melhores vinhos brasileiros, porque tem tecnologia, já começou com um processo diferente, é uma região também muito promissora, então ali é uma região que vale muito a pena conhecer e que já tem essa estrutura de hotelaria, de acesso, de restaurantes, outros atrativos, então eu entendo que nós caminhamos para isso. E você pensa em participar do desenvolvimento em outros empreendimentos desse ecoturismo, desse enoturismo, perdão, ali da região? Eu sei que você, acho que Quintas do Terroir, que você também... nós temos um empreendimento lá, que é o Quintas do Terroir, que é um condomínio, que a gente ainda não lançou, é um condomínio que a gente vai lançar. A gente está numa fase de desenvolvimento ainda. É um loteamento de altíssimo padrão. E ali, nesse empreendimento, a gente vai oferecer para as pessoas terem um pouquinho do gosto do que é ter uma vinícola, porque lá vai ter um vinhedo, aonde as pessoas vão poder participar do processo de produção e cada uma das pessoas que tiverem um terreno lá, elas vão ter uma parcela desse vinhedo, consequentemente uma quantidade de vinhos que elas vão poder produzir com seu próprio rótulo, fazer seu próprio blend e tal. Então, assim, a gente vai oferecer para a pessoa realmente uma experiência um pouco mais qualificada de imersão ali no processo de produção. Você comprou uma região ali e Exato. está finalizando o loteamento. Isso, exatamente. É uma parceria nossa com a FTX. Quantos lotes? São em torno de 300. São terrenos, uma boa quantidade, com uma estrutura em torno de 1.000 metros quadrados. Entre 800 e 1.000 metros. A ideia é para alguém fazer uma casa realmente confortável. A gente vai ter toda uma estrutura, vai ter ali ponto, vai ter empórios, vai ter área de spa, vai ter uma adega grande que você vai poder guardar o seu vinho lá, vai ter um espaço para você levar seus amigos para fazer essa degustação com sommelier. Então, a gente está fazendo esse projeto com muito cuidado, porque a gente quer lançar quando ele realmente tiver com a infraestrutura pronta, com o vinhedo implantado e tal. Então, isso demora um pouco. Então, mas a gente tem expectativa de que talvez esse ano ainda a gente faça esse lançamento. A gente vai, a gente sempre está comunicando alguma coisa desse empreendimento, mas a gente tem uma cautela muito grande porque a gente quer que as pessoas que vai visitar lá já perceba aquilo que a gente vai conseguir oferecer para eles. E o que mais? Tem mais alguma outra coisa que você considera mexer ao redor? Sim, a gente está também trabalhando com uma área de hotelaria, A gente vai ter uma área de hotelaria lá dentro da própria vinícola. Um hotel próprio ali. É um hotel próprio, Assim, quantos quartos? A gente imagina ali algo em torno de 30 a 40 quartos, não é um hotel muito grande. E talvez depois algumas unidades autônomas, de casas e chalés que as pessoas possam levar a família e tal. Mas num primeiro momento a gente vai trabalhar com essa... a gente chama de pousada, é uma pousada que é um misto de Pantanal com a África do Sul. A gente se inspirou um pouco ali nas vinícolas da África do Sul, com uma pegada pantaneira e tal. Então, assim, tem um projeto bem bacana e as pessoas vão ter realmente uma experiência incrível ali. Então, esse projeto é um projeto que vai caminhar ali meio que em conjunto com a área do condomínio. E a gente também vai ter um empório lá dentro da vinícola. Ali próximo a gente vai lançar também um condomínio um pouco menor depois, mais para frente, numa área mais... Eu já imagino que você comprou bastante área ao redor, né? Não. As pessoas sempre falam isso, Eu digo isso porque pela
visão futura. Sim, Eu sim, já sim. arrisquei tanto aqui, Sim, sim. é porque eu acredito. Sim, Então, sim. por consequência, As, lógica. as pessoas falam, você com certeza adquiriu muitas áreas para fazer grandes empreendimentos imobiliários. Não, eu não adquiri tantas áreas assim, são coisas muito pontuais que, na verdade, foram aparecendo depois que o empreendimento aconteceu. Até porque eu falo isso e é de verdade mesmo. Assim, eu quero que outras pessoas se desenvolvam lá também. A gente não quer se desenvolver sozinho, Você não não vai quero iniciar um ser. fretamento de helicóptero daqui até lá para o pessoal fazer? A É gente um vai bom fazer, a negócio, gente viu? vai fazer o heliponto. Aí o fretamento de helicóptero É um bom negócio. Eu com acho que teria certeza. demanda real. Campo Sim, Grande sim, lá sim. com heliponto, Aham. tendo Sim, fretamento com certeza, de com certeza. helicóptero. So- A infraestrutura da região, 30 ela minutinhos você está sim, ali, ela está se 40 desenvolvendo, né? minutinhos. Assim, o governo do estado tá com um projeto de melhorar não só o aeroporto que tem lá, mas ter um outro aeroporto. Os acessos estão sendo melhorados. A região lá do desenvolvimento do entorno do Paxixi também tem um projeto de melhoria ali. A universidade lá, o EMES, a gente está com um projeto lá para poder fazer uma escola de turismo, para poder desenvolver realmente a qualificação das pessoas. Então está acontecendo muita coisa ali na região. Por isso que eu digo, nos próximos 5 anos ela vai dar um salto muito grande, além do que já aconteceu até agora. Porque o que já aconteceu vamos dizer, um polimento ali para poder ter uma visibilidade maior. Vai chegar um momento em que grandes redes vão começar a chegar e que vão realmente enxergar aquilo lá como um potencial. É um fato, é inevitável isso. E quando nós falamos a respeito do estado, do município, eu não sei se eles tiveram essa percepção ou não, mas para todo empresário o que prejudique muito é a carga tributária. A carga tributária que eu imagino que você tem que aportar, não apenas de ICMS, o ICS do serviço, o IPTU, entre demais elementos ali. Houve benefício da prefeitura ou do estado para vocês ali? Benefício tributário, não. Mas vocês nem pediram? Nós trabalhamos com um produto que ele tem uma interpretação que é um produto de luxo ou é um produto que está taxado na cadeia lá em cima, né? É uma dificuldade essa questão tributária no Brasil inteiro. Qual é a média de uma imposto dificuldade. que você tem hoje, você sabe? A bebida Global. chega a ter uma tributação de 120%, se você pegar a cadeia inteira. É um dos produtos que tem aí Não, realmente uma 120% tributação. não daria lucro. Não, Explica isso, por favor. se você do valor de base do produto, você entendeu? Se você produz um vinho por R$ 50, você só para pagar o imposto que você vai ter com ele, sem ter uma margem de lucro, você já vai ter que colocar os 120 da cadeia tributária que você tem. Se você analisar em cima do preço de custo dele, você está Exatamente. É mais 120. É mais 120. Então, isso é um processo difícil de mudar. Mas, por outro lado, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, eles sempre foram parceiros no projeto, acredita. O governador Riedel já foi várias vezes lá no Terroir. Ele faz questão de ser garoto propaganda, fala do vinho, né? O Jaime lá da Secretaria de Produção, o prefeito de Aquidauana, né? O pessoal do Sebrae. A gente tem uma parceria muito grande, não só para a região inteira, mas uma parceria lá com a vinícola para desenvolver o projeto, né? A Federação das Indústrias foi responsável por todo o processo de desenvolvimento do projeto mesmo, da indústria, da produção do vinho. Então, a gente tem um apoio, tem uma parceria, há um interesse tanto da prefeitura quanto do governo do estado de desenvolver a região. Esse ano de 2026 a gente tem um trabalho muito forte lá nesse sentido de desenvolvimento. Então, a gente tem agora o Pantanal Tech, que é uma feira que acontece lá, que vai ser em julho. É uma feira que reúne tecnologia e agronegócio. E essa feira tem mostrado muitos potenciais da região. Então, eu acho que Bonito teve um apoio forte do governo, da Secretaria de Turismo para o desenvolvimento. Eu acho que eles estão enxergando ali essa região de Camisão, de Piraputanga, que precisa do mesmo trabalho que foi feito. Uma isenção, por exemplo, ou um estímulo, né? Algum benefício sim. falando a respeito. Olha,
desenvolva aqui um hotel, um exemplo que você acabou de dar. Sim. Se você desenvolver um hotel aqui, Exato. durante tantos anos você tem uma isenção de IPTU, você também vai ter uma isenção de ISS, você vai ter uma isenção dos materiais de ICMS que você... Ou isenção barra redução. Sim. Dos materiais de ICMS que você acabar utilizando para trazer, desde que seja nisso. Algo muito semelhante que nós falamos de estímulos que existem na Zona Franca de Manaus, entre outros cenários, para estimular a região. Porque, corrija-me se eu estiver equivocado, mas a percepção que tenho é que Mato Grosso do Sul é uma região, tirando o polo, como nós acabamos de falar, bonito em si, é pouquíssimo desenvolvida no âmbito de turismo interno. Porque por mais que falamos Pantanal é uma região, não existe assim, quando eu falo assim, vou para o Pantanal, você vai para onde? Você vai para um lugar, né? Você vai para um município. Eu vejo que nós temos um potencial turístico enorme. Eu acho que é uma vocação nossa, o turismo é uma vocação. Mas a gente tem uma concorrência com o agronegócio, que também é forte. A gente tem uma concorrência com as indústrias grandes, celulose, que está chegando. Então, assim, o governo do estado, ele também é, de certa forma, um empreendedor, né? Ele tem que dar um olhar para onde está tendo um maior desenvolvimento. E a indústria do turismo, apesar de ser uma indústria rápida, mas ela não é uma indústria que dá um retorno tão imediato, né? Isso é um pouco mais demorado. E é um trabalho que não é só aqui em Mato Grosso do Sul, né? O Brasil, de uma forma geral, tem um pouco de dificuldade de fazer esse trabalho de turismo, né? Se a gente comparar o que os Estados Unidos faz com o turismo e o que nós fazemos, nada, né? Nós não temos expressão quase que nenhuma, a não ser a região Nordeste, as costas ali. Então, estou falando de um turismo realmente como cadeia produtiva, né? É isso. Então, essa percepção, ela não existe. Não existe um plano de turismo feito pelo governo federal, articulado com o governo dos estados e tal. E você não pensa em desenvolver um plano tal como esse e apresentá-lo? Porque quando falamos sobre planos, e nós sabemos como empresários, se nós temos um funcionário ou algum colaborador que chega para nós já com a ideia pronta, estruturada, que eu dizer aprovado, é muito mais fácil do que alguém falar, a gente podia, e aí sim, ok, se podia, vamos abrir um papel, até rabiscar e tudo. Levar um plano pronto, muitas empresas fazem projetos de lei e levam para seus congressistas o projeto de lei pronto, dizendo, olha, o que você acha? Já avança. Você acha que esse seria um caminho? Com certeza. Não só o terroir, mas isso é um caminho para muitas empresas, né? E a gente faz isso. Hoje nós estamos fazendo isso olhando para o desenvolvimento daquela região. Mas assim, tem muitos projetos que a gente já está com ele em andamento, alguns já foram até apresentados. Tem projetos, por exemplo, de fazer uma linha de trem de turismo, né, daqui de Campo Grande até lá, aquela região de entrada do Pantanal, um trem um pouco mais leve, não o trem do Pantanal que foi feito, um trem um pouco mais leve para poder fazer esse caminho e voltar, que com certeza levaria muita gente ali, conseguiria mostrar mais as belezas da região, facilitar o acesso aos outros atrativos que tem ali. Então, assim, tem bastante coisa que a gente está trabalhando para fortalecer essa região. É uma preocupação que a gente tem todos os dias. Agora, Gilmar, quando você fez a matemática do seu payback de uma vinícola de um investimento grande como esse, 10 anos, 20 10 anos? anos. 10 anos. 10 anos é o prazo que você visualiza dizendo, é um investimento para daqui a uns 10 anos eu começar eu pagá-lo. É um projeto de 10 anos. É um plano que eu fiz durante 10 anos, então deu tempo suficiente para entender muito sobre esse plano e principalmente porque a gente não está colocando o dinheiro na frente, né? Assim, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento, em produzir um produto de alta qualidade. É claro que a gente no final do mês tem que pagar as contas, isso é óbvio, né? Mas a gente não colocou... durante 4 anos, até inaugurar, você teve que fazer o aporte prévio. Não, hoje a gente tem ainda, que pagar, né? com certeza, né? A gente não tem ainda... Ainda não tem Sim, é um investimento que você tem que segurar durante muitos anos, porque
você vai conseguir realmente equilibrar essas contas e tal. Demora até você ter vinho para poder conseguir pagar todas as suas contas e desenvolver o projeto. Isso demora, né? Um projeto realmente é 10 anos, porque quando você vai realmente estabilizar o seu processo de produção, você já vai ter uma produção de alta qualidade, o projeto já vai estar maduro, o turismo já está mais desenvolvido, as pessoas já estão conhecendo mais o projeto, então aí sim você começa a ter aí um retorno daquilo que você fez. Dificilmente antes de 10 anos você tem um retorno significativo. Agora, você de fato teve a possibilidade de investir e arriscar, porque todo investimento é um risco, nisso porque você já tem outro negócio que estava já consolidado. Exato. Sabe aquela história de faz o que você precisa para fazer o que você quer? É mais ou menos isso, né? Então, foi uma escolha fazer isso baseado num alicerce que eu tenho de outros negócios. Eu escolhi fazer um investimento com recurso próprio. Você não tem investidores? Não tenho investidor e eu não fui atrás de um financiamento para poder desenvolver o projeto. Não valeria a pena? Não Pela taxa de valeria, juros? não valeria porque a nossa taxa de juros é alta, é um projeto que o retorno é de longo prazo e até então é um projeto de risco, né? Então, assim, se desse alguma coisa errada, eu poderia esperar 5 anos a mais, 10 anos a mais. Se eu baseasse isso num investimento com um financiamento ou com um investidor, aí eu inverteria os papéis, porque a partir do momento que eu coloco ali um investidor, o próprio nome já diz, ele quer um retorno. Então, não que a gente não queira, mas não é o ponto principal. O ponto principal aqui é produzir um vinho de alta qualidade, ter a consolidação de uma marca e ajudar o desenvolvimento da região. Feito esse trabalho, a gente terá um retorno financeiro, mas o retorno financeiro é o prêmio pela gente ter conseguido fazer essas coisas. Seus filhos estão no negócio? Estão. Eu tenho... Porque isso é algo geracional. Sim, com certeza. Eu tenho uma filha de 21 anos e um filho de 16. Né? Os dois estão no negócio comigo. De certa forma, os dois já trabalham comigo nisso. Né? A minha filha cuida da área de marca, parte de marketing. Né? Meu filho gosta muito da área de gastronomia, ele estuda isso, ele está inserido ali nesse processo. Então, eles estão acompanhando o projeto desde o início, né? Então, com certeza, eles vão ter aí um gosto no desenvolvimento disso depois, porque eles estão acompanhando isso desde o princípio. E o seu outro negócio que nós acabamos comentando é a Arquivoteca? Arquivoteca. A Arquivoteca existe há quantos anos já? Quase 25 anos. 25 anos. E ela sempre foi seu principal case de 25 anos para frente, sim, claro, de 25 anos para cá, sim. É um dos principais negócios que eu tinha até então. É uma empresa que também começou mais ou menos como a vinícola começou. O que faz a Arquivoteca, só para quem não sabe? A Arquivoteca é uma empresa que trabalha com gestão de documentos e hoje com gestão de informação. Nós começamos com gestão de documentos, que era armazenar e gerenciar documentos de outras empresas. Eu tenho um monte de documento, não pode jogar fora, tem 5 anos, vai prescrever, o fisco pode pedir, mas eu não tenho onde guardar tudo isso. Exatamente. A gente começou trabalhando, fazendo esse trabalho, gerenciando isso. A minha formação acadêmica é ciências contábeis, por incrível que pareça. Escolhi isso pela facilidade de aprender um pouco mais sobre gestão de negócios, né? Então, eu escolhi essa carreira. Durante um tempo, atuei nisso, fazendo trabalho para as empresas e vi ali que realmente era uma grande dificuldade que as empresas tinham. Uma visita que eu fiz nos Estados Unidos, passeando também, já tinha uma ideia de buscar soluções para isso. Conheci uma empresa, que é uma multinacional que atuava nesse segmento. No Brasil não tinha essa solução ainda. Voltei para o Brasil e disse, isso aqui é um ramo de negócio que vai ajudar muito as empresas. Guardar papel. Guardar papel e gerenciar esses documentos para essas empresas. Nascemos lá fazendo isso. Logo em seguida, houve uma evolução muito grande com a tecnologia. Então, nós começamos a guardar o papel e depois começamos a guardar as imagens, os arquivos digitais dessas empresas, né? E armazenando essas informações. Servidor próprio. E servidor próprio. Gerenciando essas informações e disponibilizando. Quando eu preciso de uma informação, eu vou lá entregar para você. Hoje, nosso serviço, ele vai praticamente, nós diminuímos muito esse trabalho de guardar papel, né? Praticamente isso a gente não faz
Para os nossos clientes, sim, mas se você é um cliente que está entrando no portfólio da Arquivoteca hoje, você não entra guardando papel, né? A gente entra gerenciando dados e informação. Então, hoje, o nosso trabalho evoluiu muito. Então, a gente tem 2 data centers, um nos Estados Unidos e um no Canadá, onde armazena essas informações, a gente processa os dados aqui. Por que lá? Porque é mais seguro, a gente acessa com mais velocidade. A gente usa os Estados Unidos como velocidade e segurança para poder acessar rapidamente a informação, e o Canadá por ser uma zona mais neutra. Então, se tiver um problema ali com o Trump, a gente tem um vizinho, um backup ali, é um espelhamento em tempo real, que você consegue acessar isso. E a gente hoje trabalha muito com o gerenciamento da informação em si, não com armazenando papel e tal. Então, o gerenciamento... Mas você tem os galpões. Sim, a gente ainda tem 2 áreas de armazenamento de documentos, uma em Campo Grande e outra no Mato Grosso, em Cuiabá. Qual que é o tamanho de uma área dessa? É grande. A gente armazena fisicamente hoje algo em torno de 1 bilhão de documentos. É um volume... É papel, hein? É muito papel. É muito, muito, muito papel. No nível de assertividade que, assim, não pode errar. Porque, assim, se a pessoa precisa de um prontuário médico, você não pode falar para ela, não, espera. A pessoa está na mesa de cirurgia. Então, assim, o nível de precisão nesse trabalho que a gente faz é absurdo. Isso é uma curiosidade, de fato. Eu sou um hospital. Uhum. Eu vou pedir para você guardar os documentos para mim, prontuários. Isso, exato. Hoje é tudo digital já. Hoje tudo digital. Mas Aí, hoje... o digital não faz sentido mandar para você? Ou faz? Faz porque você quer encontrar aquela informação, você quer gerenciar aquela informação de forma... Sistema. Exatamente. O meu sistema hoje, ela tem a possibilidade de fazer o seguinte, bom, quantas vezes o Felipe veio aqui no hospital? O que ele veio fazer aqui? Aí eu entro do sistema da Arquivoteca. Você entra lá, a inteligência artificial vai responder, você vai interagir com a inteligência artificial. Recente, então. É recente. Estamos falando de inteligência artificial. Exatamente. Então, assim, antes a gente tinha outros meios de fazer isso. Hoje a gente baseia as nossas respostas em inteligência artificial. Então, você pode interagir com as suas informações. O Felipe veio no hospital? Exatamente. O que ele veio fazer aqui, que tipo de medicação ele tomou, se teve algum risco ou não. Então, rapidamente você consegue ter um nível de informação muito sofisticada. Isso é muito legal. É muito bacana para qualquer negócio, né? Eu quero saber quanto de piso eu comprei para poder reformar uma unidade nossa ali, aonde foi, onde teve um custo mais barato. Verifica se tem algum dos fornecedores que realmente eu paguei mais ou menos barato, que me entregou num prazo menor e tal. Mas esse tipo de negócio é para só grandes empresas ou pequenas também? A gente só não trabalha com empresa pública. O que a maioria das pessoas imagina que a gente trabalha para empresa pública. E não, o nosso foco realmente é empresa privada. E empresa de todos os tamanhos. É claro que os nossos grandes clientes são as empresas maiores, mas a gente tem empresas pequenininhas, a gente tem farmácia, padaria, escritório de advocacia, enfim. Mas vamos dar um exemplo. Vou pegar um exemplo. Aqui, ó. Nós estamos nessa estrutura. Sim. Dentro do prédio do MyJob. Sim. E o MyJob foi fazer esse prédio, foi fazer essa reforma, tá bem? Quando nós fizemos essa reforma em específico, nós tivemos que comprar material, sim, como você acabou de dar o exemplo. Exato. Então, compramos piso, compramos isso, fechamos fulano, ciclano, beltano, alguns nos deram nota fiscal, outros deram recibo. E nós temos agora um calhamaço aqui, né, de documento, de nota, eletrônico, físicos, etc. Tal. Eu venho aqui, pego essas informações. Aí eu entro em contato com vocês por WhatsApp, enfim, eu tenho os documentos aqui que eu queria... Eu quero fazer um tratamento desses documentos, gerenciar essas informações. Okay. Se eles estiverem em papel, a gente vai converter eles para digital imediatamente. Chega lá, a gente converte isso e transforma em dados. Se você tem nota fiscal eletrônica no seu computador, as APIs nossas interagem com o seu computador, leva tudo para um lugar. E aí a gente vai deixar aquilo lá dentro de um banco vetorial, que é um banco que a inteligência artificial interpreta as informações. E você cobra por mês? Eu cobro por mês. Enquanto eu tiver isso lá. Exatamente. E aí, ali você pode fazer as interações que você quiser. Você pode ir lá com a mesma interação que você tem com uma inteligência artificial, e a gente utiliza várias, e lá dizer, verifica para mim quanto eu gastei e tal, compara isso com outro projeto e me dá aqui uma alternativa para eu fazer isso aqui com um custo mais interessante. Ela vai fazer. Então, assim, nós não gerenciamos o papel mais, a gente gerencia uma informação que é relevante para você. Mas se em algum momento, por exemplo, eu falar, nesse caso aqui,
preciso desse papel, o papel foi jogado fora depois. Hoje você está amparado pela legislação que você pode descartar esse documento e manter ele armazenado só digitalmente. Claro que existe ali algumas regras, né? Tem um processinho que você precisa fazer, a gente faz isso lá automaticamente, armazena digitalmente aquele documento, ele fica armazenado ali, fica lá os dados armazenados num banco vetorial e o documento armazenado num storage. Mas hoje vocês ainda têm galpões, como você acabou de falar. Sim. A gente tem porque tem empresas que têm volumes absurdos de documentos em papel. Tem empresas que têm 50 mil caixas de documentos armazenados. Então, assim, para fazer a conversão disso demora, né? Assim, é um tempo. A gente vem trabalhando nesse processo de conversão há mais de 2 anos para eliminar o papel totalmente. E certamente vai demorar pelo menos mais uns 5 anos para a gente conseguir fazer isso. Só que a gente tem uma janela. A gente tem, de um tempo para cá, tudo que entra dentro da Arquivoteca hoje, obrigatoriamente, já precisa ser digital. A gente já converte isso para não gerar mais um armazenamento de documentos físicos. E hoje vocês têm uma tabela de planos? Tem. Na verdade, assim... Milionário e até personalizado. Na verdade, assim, é mais ou menos pelo perfil do tamanho da sua empresa e a necessidade que você tem e pelo volume de dados que você vai armazenar e processar. Mas, assim, tem cliente que paga R$50, tem cliente que paga 50 mil. Depende do que ele precisa gerenciar, né? Então, e o volume de documentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, o gasoduto Bolívia-Brasil. Foi construir um gasoduto aqui que passou da Bolívia e foi até São Paulo, certo? Toda a massa documental foi processada pela Arquivoteca. Cada planta, mapa, desenho, cada relatório de um engenheiro, cada folha de pagamento do funcionário, tal, tudo foi processado por nós durante todo o período da obra do gasoduto. E essas informações elas precisam ser gerenciadas com um nível de precisão muito grande. Essas estão físicas? Algumas delas, sim. Por quê? Porque tem algumas empresas que elas têm um nível de preocupação um pouco maior do que outras, porque algumas empresas têm informações tão estratégicas que elas precisam, além de ter um armazenamento digital, elas precisam do físico como uma garantia. Digamos, deu um pau. Blackout no mundo. Ela tem essa informação armazenada num papel lá na Arquivoteca. Então, assim, Você falou que vocês têm hoje 2 galpões aqui. Isso, a gente tem um em Campo Grande e um outro no Mato Grosso e em Cuiabá. E qual que é a segurança para não pegar fogo? Na verdade, sim. Não, é uma preocupação que a gente tem. Sim. Simplistas, como uma praga. Sim. É uma preocupação que é comum, né? Que as pessoas têm quando vai armazenar um documento. Sim, sem dúvida. Digital, claro, você já sim. Não, mas no físico talvez a maior preocupação, porque se der um problema ali, você não tem como recuperar ali facilmente essa informação, né? Por isso, cuidado. Então, assim, as áreas nossas, o prédio é construído com material específico, a rede de energia é específica. Dentro da área da armazenagem você tem que ter só fiação blindada, lâmpada específica, a gente tem controle de temperatura, a gente tem sistema de contenção de incêndio redundante, que se não der problema o outro aciona imediatamente. A gente tem detectores de fumaça que detecta variações de íons no tempo, então se tiver uma variação, esquentou muito ou teve qualquer princípio ali, esses detectores eles detectam o incêndio antes deles começarem, tem um alarme que monitora isso, então tem um sistema muito grande para dar essa garantia, né? Para ter essa proteção com relação aos documentos. Além de um monitoramento permanente por câmeras, por pessoas, né? Que ficam o tempo todo cuidando disso. Vocês são os maiores do Brasil? Não, nós tem empresas multinacionais que atuam nesse segmento. Eu digo que você disse que não tinha no Brasil. Não tinha, mas logo em seguida, existe uma empresa que é a maior do mundo, ela chamava Recall, e ela ela passou por um processo de fusão e ela foi incorporada por uma outra americana chamada Iron Mountain, que é com certeza a maior empresa do mundo desse segmento. Eles têm presença aqui em São Paulo, mas eles atuam em 200 países. Em 200 unidades. Eles têm 200 unidades espalhadas no mundo. Em países que ele tem mais de uma unidade, como nos Estados Unidos, na Europa e tal, mas eles trabalham, por exemplo, para grandes bancos, para as companhias aéreas. Imagina, um manual de um avião, quantas páginas não tem?
né? Então, assim, a necessidade de armazenamento de informação é gigantesco. Então, essas empresas, eles atendem basicamente isso e atende também governos e tal, que é um mercado que a Por que gente... vocês não foram para o setor público? O setor público brasileiro, com algumas exceções, é um pouco complicado, né? Então, assim, todos têm um processo de licitação. Às vezes esse processo de licitação não casa com o processo de qualidade que a gente busca. A precificação disso às vezes fica um pouco complicado. Há aí uma certa insegurança com relação a documentos de governo, né? Assim, entra um governo, sai outro. Às vezes pessoas perde de propósito um documento. E se não pagar, não é tão fácil receber também. Não, é uma dificuldade, né? E é uma dificuldade na contratação, enfim. E a gente entende que o trabalho da Arquivoteca é vender segurança e credibilidade. Então, você está associado a qualquer tipo de situação vinculada a uma situação dessa, eu acho que não é uma coisa muito interessante. Então, assim, tem muitas empresas que prestam serviço e está tudo certo, é só uma maneira de atuação. A gente escolheu esse caminho, né? Avaliando as 500 maiores empresas do mundo, do agronegócio, por exemplo, e as que estão presentes no Brasil, são clientes nossos. Então, essas empresas elas têm realmente uma preocupação grande com isso, com essa confiabilidade de você operar com dados tão sensíveis, né? Então, uma empresa como a Cargill, por exemplo, ele não quer colocar a informação estratégica dele na mão de qualquer pessoa. Eles precisam ter absoluta certeza que as informações que ele está depositando ali realmente estão num lugar seguro. Um banco, ele precisa saber disso, né? Um hospital precisa saber disso. Um grupo Mage, por exemplo, que é um player muito forte do agronegócio, eles precisam ter esse nível de segurança, né? Então, a gente optou por um caminho onde a gente pudesse ter realmente um controle melhor sobre essas informações do que correr um risco de, às vezes, se ver envolvido num processo assim de... E você não considerou, são 25 anos, você falou sobre empresas externas vindo para o Brasil. Sim. Expansão internacional. Na verdade, assim... a respeito, pelo menos, de Mercosul, sim, Paraguai... Sim. Na verdade, a gente tinha um limitador que era o limitador de unidade física. Então, para gerenciar papel, eu precisava de uma unidade física. Exatamente, isso. Ou eu teria que abrir uma unidade lá. Hoje, com o universo digital e trabalhando com inteligência, é uma realidade. A gente pode operar. Hoje eu atuo no Brasil inteiro e posso operar em qualquer lugar. Mas você considera dar ênfase a gente tem um pensamento de atuar aqui no mercado interno, na América do Sul, né? Assim, Paraguai é um mercado que a gente está olhando com bastante carinho, porque está crescendo bastante, não só pela tributação, mas porque está em desenvolvimento, né? Então, a gente tende a procurar economias mais seguras, para que a gente não... você vai ter um esforço grande para fazer para você entrar nesse mercado, né? Então, assim, você tem que ir realmente para uma economia mais segura. Mas hoje você não está no operacional da Arquivoteca. Olha, hoje a gente estava falando sobre isso. Houve uma época em que, estrategicamente, você poderia pensar que a sua divisão de estratégico, tático, operacional estava muito definida. E a realidade hoje, principalmente com a mudança da característica da mão de obra que a gente tem, se você colocar o seu posto apenas no estratégico, você vai levar um susto 1 ano, 2 anos depois do que aconteceu no tático e no operacional. Não estou dizendo que você tem que ir lá para a linha de frente, você tem que ser caixa do seu supermercado. O melhor modelo que eu vejo hoje você pode estar lá, sim, na parte estratégica, mas você precisa visitar muito a área tática e você precisa passear um pouco pelo operacional. Porque senão você pode ter um descolamento muito grande daquilo que você quer para sua companhia, daquilo que está sendo executado lá na base. Mas hoje sua governança corporativa dentro da empresa, você tem... São outros sócios? Você tem
Sim, CEO, sim, diretor, sim. ou é você? Não, eu sou o CEO da companhia, a gente tem outros sócios, né? Eu sou o sócio majoritário, e ainda estou como CEO, estou tentando me livrar dessa Eu digo posição. isso pelo trabalho e pela Sim, sim, perspectiva sim, sim. do Terroir que falamos aqui, Exato. Eu tento me dia a livrar dessa dia. posição, mas não é tão fácil, não. Principalmente quando você tem muita preocupação com a qualidade daquilo que você faz. Então, hoje, a gente tem um certo apagão de mão de obra, de qualidade de mão de obra. Então, para garantir que você entregue realmente um produto, um serviço de alta qualidade, você tem que estar lá no estratégico, mas você tem que dar uma descida lá no tático, você tem que passear lá pelo operacional, porque senão você tem ali um pouco de dificuldade. Então, como é que o cara do JBS faz? Ele faz isso. Dentro da proporção dele, mas ele faz. Você vê o cara do JBS aqui no Brasil, visitando plantas, você vê ele na Guatemala, você vê ele na Bolívia, nos Estados Unidos e tal. Ele faz a mesma coisa. Cada um dentro da sua proporção. Né? Eu me considero um pequeno empresário e me considero mais um empreendedor do que um executivo, porque eu gosto dessa atividade de acompanhar aquilo que está sendo feito. Né? Então, essa é uma característica do empreendedor. Né? Eu digo que nem todo executivo é um empreendedor e nem todo empreendedor consegue se transformar num grande executivo. Então, eu acho que eu sou um pouco dos dois. Então, e eu gosto disso, eu gosto de estar lá acompanhando aquilo que está sendo executado, eu gosto de ir lá conversar com o enólogo e entender como é que ele está fazendo o vinho, eu gosto de entender desse processo. Né? Eu acho que conhecendo isso, eu consigo realmente entregar melhor o produto que eu quero entregar para o cliente. Você está com 50 aí? 3. Quando você se vê hoje, 53 anos, você fala, estou só começando, estou já caminhando a algum momento que eu quero diminuir a marcha, eu quero ainda duplicar, triplicar. Qual que é a sua cabeça quando você analisa você mesmo, sua energia, seu gás, seus sonhos, suas perspectivas ao incerto futuro? Eu vou fazer uma ressalva para responder isso, porque assim, eu não tenho pretensão de ser um modelo para ninguém. Eu acho que assim, cada pessoa ela tem que encontrar o seu modelo, encontrar a sua trajetória. E preciso fazer também uma consideração que eu comecei a trabalhar com emprego fixo, eu tinha 8 anos de idade e a partir daí trabalho todos os dias. Faz uns dias já, né? Faz uns dias. Claro que eu tenho muita energia para trabalhar, para desenvolver, faço isso todos os dias com muita satisfação. Mas hoje eu realmente escolho muito bem quais são os projetos que eu quero me envolver. E por uma razão simples. E respeito muito quem se comporta de outra maneira e que tem outras maneiras de enxergar as coisas. Eu não sou dinheirista, não é o dinheiro que me motiva, e eu não preciso de muito dinheiro para me satisfazer. Então, isso já, por si só, já direciona um pouco como é que eu seleciono meus projetos. De idealizações. Eu acho que é um projeto vamos falar, é um projeto de desenvolvimento do que de idealização, não, eu digo que né? o dinheiro é importante, mas você, sim, graças a Deus e pelo seu trabalho, você já adquiriu sim, aquilo que sim, você precisava sim, exato. para poder viver. Então, daqui para frente, um exemplo que acabamos de falar foi do Terroir, óbvio que quer ter uma rentabilidade, mas você eu tem mais por uma escolho de bem os idealização. projetos. Então, assim, a gente vai fazer um projeto lá que é o Quintas do Terroir. É um projeto que realmente tem uma identidade que eu busco. Por isso que você faz com calma. Exatamente. Exatamente. Tem muita gente envolvida, né? Tem o pessoal, o Castro lá, que faz o desenho da parte arquitetônica, que a gente olha cada detalhe, porque a gente quer proporcionar para a pessoa realmente essa imersão dentro do universo do vinho, do universo de uma vinícola, né? E ter um lugar muito bacana para viver. Então, não é só fazer aquilo para lançar um empreendimento, senão a gente já teria lançado, né? Já estaria em desenvolvimento. Então, eu quero fazer muitas coisas e vou fazer muitas coisas ainda, mas eu escolho os meus projetos de uma maneira diferente que, às vezes, as pessoas, quando vai avaliar um negócio, faz a escolha. E eu respeito totalmente. Tem gente que fala, bom, isso aqui vai me dar um resultado de quanto? Entro ou não entro? Eu acho ótimo, beleza. Talvez seja mais prático do que o meu modelo. Eu já avalio outras coisas. Eu avalio que prazer eu vou ter em fazer isso aí. Isso vai beneficiar quantas pessoas? Isso vai desenvolver que região? Isso vai ajudar no desenvolvimento de onde?
né? Eu olho outras coisas que não seja a linha do resultado. De novo, não é um modelo que eu quero compartilhar com as pessoas, não. É É o seu só modelo. o meu modelo hoje. Eu já também fiz muitas coisas pensando no dinheiro que eu precisava para pagar a conta. É normal. Acho que faz parte né, da nossa trajetória de vida, da nossa trajetória Hoje profissional. você vê seus projetos em que você encabeça mais como algo que vai te dar prazer, obviamente, porque também trabalhar naquilo que não te dá prazer, você falou logo no começo, obviamente, da importância de não obrigatoriamente imaginar e pensar e trabalhar naquilo que te dá prazer, mas que você muitas vezes trabalhou no que não obrigatoriamente te dá, com o objetivo de futuramente, e esse futuramente eu imagino que já é o momento presente. Hoje a gente estava falando sobre isso, que eu acho que tem a ver com a compreensão daquilo que você faz. E eu faço um curso uma universidade fora, e aí tem um professor que ele diz o seguinte: tudo aquilo que você faz está ligado à cultura e à compreensão que você tem daquilo. E eu acho que tem realmente um grande sentido nisso, né? Que é a filosofia de negócio. A gente não tem muito essa matéria aqui no Brasil, mas é uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: quando você tem a compreensão real daquilo que você faz, o seu nível de satisfação é muito grande. Né? E aí ele me perguntou: você compraria uma Porsche? Eu falei: acho que não. Ele falou: então, mas é porque você não tem compreensão do que é uma Porsche. Porque atrás da Porsche não é um carro que custa caro. Existe uma grande engenharia por trás disso. Né? A pessoa que é mais satisfeita, a pessoa que tem uma fazenda de 10 hectares ou que tem uma fazenda de 10 mil hectares? A pessoa que tem a fazenda de 10 mil hectares que planta soja, provavelmente ela tem uma quantidade de mecanização absurda, tem um avião particular, tem uma grande frota de carros trabalhando para ele, mas talvez não tenha a compreensão total daquilo que ele faz. O cara que tem uma fazenda de 10 hectares, ele conhece a cerca que ele faz, ele tem um conhecimento profundo sobre a árvore que tem lá dentro da fazenda, ele tem um conhecimento sobre a vaca que está produzindo leite, uma compreensão do leite que ele vai produzir. Esse nível de cultura e conhecimento sobre aquilo que você faz é que eleva seu nível de satisfação. Não é a quantidade de coisas que você está fazendo. Porque às vezes você faz, mas você não tem tempo para compreender aquilo que você está fazendo. E aí gera uma certa frustração, porque você quer fazer sempre mais, sempre de novo, quer fazer mais coisas. A partir do momento que você tem um profundo conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, ele te enriquece muito mais, ele te traz muito mais satisfação do que fazer um monte de coisas. E eu acho que é um pouco daquilo que eu estou fazendo hoje, né? Então, estou tentando ter mais compreensão daquilo que eu estou fazendo antes de fazer outras coisas. Flávio Augusto, dono da Wiser Educação, ele tem uma frase que diz que toda empresa tem 3 destinos no final. Uhum. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai passar para uma próxima geração. E na próxima geração, a mesma resposta. Sim. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser Exato. vendida e passar para a próxima geração. No caso dele, em específico, ele sempre desenvolvia que a perspectiva dele era formar grandes business, desenvolver o equity e vendê-las. E vai deixar dinheiro para a próxima Ótimo. geração. Claro. Perfeito. Muito bom. Quando você pensa nos atuais negócios que você tem, eu já vou, obviamente, cortar, quebrar, porque isso não é uma perspectiva, mas você pensa em vendê-los e fazer um equity e caminhar nessa geração, ou você pensa em eu quero passar para a minha próxima geração a Arquivoteca, o Terroir ou outros empreendimentos? Eu acho que assim, tem ramos de negócios diferentes, né? Vamos falar, por exemplo, o Quintas. O Quintas é um projeto de curto prazo que você vai vender e acabou o projeto, ele vai ter vida própria. Quando a gente fala de Arquivoteca, ele é quase que uma commodity, né? Então, assim, é um negócio que está presente na vida de muita gente de uma forma acessível hoje, que você possa comprar tecnologia e comprar solução de inteligência artificial, vai caminhar nessa direção. Então, é uma possibilidade grande de se tornar uma empresa com outros parceiros ou até de ser vendida. É uma possibilidade. Acho que isso é uma coisa que pode acontecer tranquilamente pelo modelo que tem.
O Terroir Pantanal, ele não é um negócio. O Terroir Pantanal é um projeto de vida que não é só do Gilmar, que é daquela região, que é do estado. A gente sempre vai ser, pode acontecer o que acontecer, nós seremos sempre a primeira vinícola do Mato Grosso do Sul. Sempre, né? Nós seremos a primeira vinícola do Pantanal. Nós seremos a primeira vinícola a produzir um vinho de alta qualidade aqui. Então, e ali, eu realmente tenho um projeto de construir. Eu sempre falo para as pessoas que lá na vinícola é um pouco daquilo que eu pude conhecer em vários lugares ao longo da minha vida. Acho que expressa a sua identidade. Expressa a minha identidade ali. E eu pretendo preservar isso, né? Pretendo preservar e pretendo passar para as próximas gerações a mesma coisa. Historicamente, isso acontece muito com as vinícolas, né? Elas acabam indo para outras gerações. Não significa que depois elas possam mudar de donos e se desenvolver. Então, você consegue controlar isso até a primeira página, né? Depois fica realmente na mão das gerações que virão e tal. Mas a gente faz um trabalho hoje nesse sentido de preservar isso pela história, pela maneira que a gente está fazendo, pelo projeto em si, né? Pela maneira que a gente está conduzindo o projeto. A gente tenta fazer com que as pessoas se apaixonem pelo projeto tanto quanto a gente para realmente levar isso para frente. Você já tem uma jornada que você já trilhou e ela ainda está sendo trilhada. Se você pudesse hoje trazer um conselho que você daria talvez para o seu filho. Uhum. Se ele falasse, pai, eu não quero trabalhar na empresa. Sim. Eu quero começar minha própria jornada. Uhum. Eu quero abrir meu próprio negócio. Eu quero fazer alguma coisa que venha de mim. E eu queria apenas a sua sabedoria. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu até falo isso para as pessoas, né? É assim, primeiro, assim, não existe maneira fácil de fazer algo que vale a pena. Não tem. Não tem maneira fácil de fazer isso. Tomara que um dia seja, mas não existe essa maneira. Né? Às vezes a gente está procurando essa maneira fácil de fazer algo que vale a pena, não tem. Qualquer coisa que vale a pena de verdade vai te dar muito trabalho, vai te dar muito aborrecimento, vai te tirar muita noite de sono. Essa acho que é a primeira coisa. Acho que a outra coisa que também eu acho que me ensina muito ainda é assim, você não vai conseguir fazer só aquilo que você quer. Se você realmente quer fazer algo que vale a pena, você vai ter que fazer o que você quer, o que você não quer, o que ninguém nunca fez, às vezes o que você não quer. É só assim que você vai conseguir construir algo na vida. Não tem outro jeito. Muito bom. Gilmar, obrigado. Agradeço demais aí por esse bate-papo que a gente teve. Aprendi muito. E, de fato, conhecer um pouquinho desse backstage do mundo dos negócios, do mundo dos vinhos, de o que todo mundo vê. Sim. Mas o que está por trás, pouca gente vê. Sim, é verdade. Eu agradeço demais. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito bacana, espero que a gente possa bater papo de novo, tomar mais vinhos, né? Maravilhoso, viu? Eu já peguei aqui, já recoloquei aqui, umas 2 ou 3 vezes. E vamos abrir outra garrafa. Saúde. Saúde.